Olá, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Meus amores, nesta aula vamos estar retomando situação-problema envolvendo mais de uma operação, leitura de gráficos e tabelas. Os gráficos, eles estão presentes em jornais, em revistas, em folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais de uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água e energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações, envolvendo saúde, esporte, alimentação e outros. Observem esse gráfico. Observem esses gráficos. São alguns tipos de gráficos utilizados no nosso dia a dia. O gráfico de setores, o de linhas, o de barras, o de colunas. E para construção de um gráfico desse, nós precisamos primeiro de uma coleta de dados. Essa coleta de dados é feita a partir de uma pesquisa. Vejamos. Como eu já falei que é preciso uma pesquisa para a coleta de dados, tabela são dados que o gráfico traz, só que em forma de tabela. Ou seja, o gráfico pode ser transformado em tabelas, como as mesmas podem ser transformadas em gráficos ou vice-versa. Prosseguindo. Bem, meus amores, todos os gráficos, eles precisam ter um título, e esse título vem bem acima do gráfico. Então, observem aí, nós temos um gráfico de coluna e um de pizza. O título desse gráfico é Distribuição de casos graves de óbito por Covid-19, que é o tema que está em questão, que está em pauta atualmente. Então, aqui nós temos distribuído por faixa etária. Observe outro exemplo. Esse outro gráfico é um gráfico de linha, no qual demonstra a curva de crescimento dos casos de Covid, tanto no Brasil como no mundo. À medida que a curva vai aumentando o número de casos de Covid. Observem esta tabela e este gráfico de barra que foi feita a partir de uma pesquisa, de uma coleta de dados sobre medos que as pessoas têm de determinadas coisas. Por exemplo, medo de escuro. 2 pessoas disseram que tinham medo de escuro. Medo de injeção. 3 pessoas relataram ter medo de injeção. Medo de fantasma. 3 pessoas. Medo de altura. 3 pessoas. Medo de barata. 3 pessoas. Medo de zumbi, 4 pessoas, e medo de cobra, 5 pessoas. Então, essa pesquisa foi realizada com essas pessoas e elas relataram ter seus medos. Então, a partir daí, foi construído o gráfico de barras nas cores rosa, verde, vermelho, amarelo, cinza, azul e um azul mais moderno, mais claro. Porque essas cores vão representar as legendas. Por exemplo, na cor amarelo, medo de escuro. Na cor vermelha, medo de injeção. E assim por diante. Então, é preciso que a gente construa o nosso gráfico. Nós precisamos colocar um título, uma legenda. Então, meus amores, leitura de gráficos e tabelas. Foi esse o tema da nossa aula. E agora eu vou estar postando abaixo do vídeo as páginas da atividade que vocês vão estar resolvendo.
Em seguida, retire tire uma foto bem legível e poste para mim para que eu possa estar fazendo as intervenções. Então, meus amores, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, assista a aula novamente e tenham um excelente final de semana e até a próxima aula.